Olá! A violência doméstica contra a mulher constitui-se como um complexo problema de saúde pública no contexto brasileiro. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje no programa Ulbra Conhecimento, que está começando. Eu quero dar as boas-vindas às nossas convidadas. Começo apresentando Marjane Bernardi Souza, que tem graduação em Psicologia e mestrado em Família e Sistemas Sociais. É coordenadora do curso de Psicologia da Ulbra de São Jerônimo e coordena o grupo de pesquisa sobre a violência doméstica em relação à mulher. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, agradeço o convite. Muito bem, ainda quero também apresentar Clícia Costa, que é acadêmica do curso de Psicologia da Ulbra de São Jerônimo e participa deste projeto Violência contra a Mulher desde o seu início. Seja muito bem-vinda, Clícia. Eu quero começar essa nossa conversa perguntando, professora Marjane, o projeto Mapa da Violência Doméstica contra a Mulher na região carbo-petroquímica, de que trata esse projeto? Na realidade, esse projeto é uma continuação de um projeto anterior. Então, Sim. Vou contar um pouquinho de como começou. Na realidade, nós estamos pesquisando desde 2014 esse tema. Perfeito. E, inicialmente, começamos a fazer um projeto onde nós entrevistamos algumas mulheres que foram vítimas de violência. Sim. Então, esse foi o primeiro projeto. E depois, em 2015, nós iniciamos esse novo projeto, que é a tentativa de mapear os indicadores de violência de toda a região carbo-petroquímica. Na realidade, são 10 municípios, né? Então, nós estamos... porque, assim, uma das coisas que geralmente acontece, as pessoas dizem assim, está aumentando a violência, mas Sim. o quanto realmente isso aumenta e como perfeito, isso sim. está aumentando. Sim. Então, na realidade, a gente muitas vezes não tem esses indicadores. Sim. Então, essa está sendo a nossa tentativa. Olha, né? de perceber se de fato está aumentando ou se as Exatamente. pessoas estão denunciando mais. Exato. Aí tem duas questões, né? Porque a nossa pesquisa, ela envolve só as denúncias que são feitas na delegacia As de denúncias polícia. que aconteceram Exatamente. formalmente. Oficiais, tá? A gente sabe por outras pesquisas que atrás desses números, vamos supor, de uma denúncia que é feita na delegacia de polícia, existe 5 que não são feitas. Olha só. É um número, assim, assustador, muito né? assustador. Então, o que acontece? No momento que nós começamos a mapear esses indicadores, nós já estamos no segundo ano. Tá? Nós começamos a mapear em 2016, Sim. 2017, agora nós estamos colhendo os dados e vamos para 2018. São os 3 últimos anos para poder fazer essa comparação dos dados nesses 10 municípios. Muito e daí bem. compreende a região carbo-petroquímica. Clícia, você participou desde o início do projeto, né? Foi. O que te motivou a pensar nessa perspectiva de estudar a violência contra a mulher? De participar dessa pesquisa, né? Na verdade, quando o grupo começou, a gente não tinha um tema definido. Tinha um evento na Ulbra de São Jerônimo e a palestrante falava sobre a importância da pesquisa e como isso ajuda no meio científico, né? Questões mais sobre pesquisa, não sobre o tema violência. Perfeito. E aí eu procurei a coordenadora e a gente não tinha um grupo de pesquisa. E eu perguntei para ela por que a gente não tinha um grupo. Olha só. E ela disse que precisávamos de pessoas para ter um grupo de pesquisa. E era uma quarta-feira, se não me engano. Na sexta-feira, a gente tinha um grupo de pessoas. Olha só. E aí a gente foi procurando temas que eram relevantes, né? E acabamos chegando em violência doméstica. Professora, como é que a gente poderia caracterizar violência doméstica contra a mulher? A violência doméstica contra a mulher é aquela que acontece dentro do lar, ou dentro dos domínios, por isso a gente diz doméstica, né? Perfeito, que acontece naquele âmbito que é o âmbito de lar, onde geralmente quem faz, ou quem é o agressor, é aquele que geralmente deveria cuidar ou deveria... ser um parceiro ou alguém que está numa posição diferenciada. Então, a gente vai sempre falar de violência doméstica, porque daí nós podemos diferenciar de outro tipo de violência, que é, vamos supor, eu saio daqui e sou agredida ali na rua. Sim. Bom, então isso
pode estar relacionado com alguma agressão específica à mulher, mas não se caracterizar como uma violência doméstica. Então, a doméstica sempre está relacionado a esse ambiente familiar, né? Esse ambiente de lar, porque agora a gente vai também dizer, bom, ao âmbito da família, né? Que, na realidade, também a gente tem que ter o cuidado, porque nem sempre é o ambiente que as pessoas moram, né? Que pode ser diferente, porque atualmente também, com essas novas configurações familiares, fica difícil definir, muitas vezes, qual é esse ambiente, mas tem a ver certamente com a residência, onde as pessoas estão se relacionando. Ou seja, um grupo no qual a pessoa se sente pertencente. Exatamente, porque na realidade a família não está atualmente mais ligado só, vamos supor, a laços sanguíneos, a morar num determinado local ou sexos diferentes. Na realidade, hoje isso tem se modificado bastante, então é difícil às vezes a gente definir a família, mas está ligado sim a laços afetivos, a laços de cooperação, de tentativa de futuro. Perfeito. Clícia, quais são as principais motivações que levam à violência doméstica? Porque as pessoas, na verdade, elas constituem uma família ou um grupo familiar, seja como for, por uma questão de motivação afetiva e, de repente, este que era o motivo que faz as pessoas se unirem, se transforma em situações de violência. Então, quais seriam as causas que vocês já perceberam que levam alguém a praticar violência? Geralmente o homem, não é? Na realidade, as pesquisas vão mostrar que os homens são os agressores que cometem o maior tipo de... percentual. Muito maior do que mulheres. E o que vocês perceberam? A gente percebeu, logo no início da pesquisa, nós aplicamos testes psicológicos nas vítimas, em algumas vítimas, no CREAS de São Jerônimo. E foi bem visível, assim, a questão de medo de sair de casa por ameaças por parte do marido, ou medo de sair de casa e não ter para onde ir. Então, essas mulheres acabam continuando nessa relação meio totalmente destrutiva, né? Sim. E por que os homens agridem, isso a gente ainda está tentando entender com a pesquisa. Mas o motivo das mulheres permanecerem sob violência são sociais e emotivos e psicológicos. Na realidade, assim, quando a gente vai tentar entender um pouco a violência, é algo muito complexo, né? A gente não consegue entender uma causa única ou identificar uma única. Exatamente. Então, nós vamos ter assim questões bem sociais, históricas, psicológicas, que na realidade muitas vezes, assim, pegando vários fatores, nós conseguimos entender o fenômeno da violência, né? Então, tem muitas causas e por isso que ele é complexo, né? Por isso que as pessoas dizem assim, eu conheço fulano de tal que age dessa maneira, outra pessoa age de outra maneira. Quer dizer, diante da violência, é muito difícil identificar uma causa única, né? Isso não tem como mensurar. Mas a gente sabe assim que são vários fatores, né? Desde o que a Clícia falou, como a questão social, a questão histórica muito forte que nós temos ainda, essa desigualdade entre homens e mulheres em algumas situações. Então, isso faz com que realmente a gente tenha que estudar muito o agressor, né? Quem é esse agressor e o que motiva. A gente tem questões de drogas também, de transtornos psicológicos, que são forte, né? O alcoolismo, que é a droga lícita, né? Perfeito, né? É um dos motivadores da violência. Nós fizemos uma pesquisa em termos do agressor e esses foram os dois motivos assim mais gritantes, assim, que nos chamou muita atenção, que é a questão das drogas e do álcool, né? Que isso é fator, assim, mais de 70% dos casos estão ligados a isso. Né? Ao alcoolismo. Ao alcoolismo. Né? E também nós temos diferentes formas de violência que a mulher sofre, doméstica, psicológica, física, né? Isso. Como é que a gente poderia caracterizar E, na isso? realidade, isso é muito interessante, porque há pouco tempo, assim, nós tínhamos uma questão que se falava só em violência doméstica física, né? Então, isso tinha que ser caracterizado, vamos supor, na delegacia, com marcas no corpo ou com algum dano físico.
A partir da Lei da Maria da Penha, isso se modificou um pouco. Se fala de violência psicológica. E aí nós temos uma questão bem importante, que nas denúncias já estão aparecendo o maior número de boletim de ocorrência ligado à violência psicológica. Porque ela é mais difícil de caracterizar. Mas, né? mas as pessoas já estão conseguindo, porque na realidade uma agressão, uma palavra ofensiva ou uma passada de mão, alguma coisa inadequada, isso já é caracterizado. E as pessoas já estão conseguindo identificar como sendo violência psicológica. Outra coisa importante é que a violência psicológica, ela é o início, muitas vezes, para se chegar à violência física. A gente diz, quando a violência psicológica já não consegue mais dar conta, se passa para a física. Né? Então, a física é algo assim muito maior que tenta controlar um pouco o que a psicológica não conseguiu. Ou seja, é o último passo de de diversas etapas anteriores. Né? E por isso que é uma coisa que nos chama atenção, porque no momento que se já se sabe assim, que a violência psicológica está sendo está aparecendo nas delegacias, isso já é muito bom, né? Porque isso mostra assim que as mulheres já estão identificando algo, vamos supor, uma palavra ofensiva, um palavrão ou algo de baixo calão, às vezes que ouve do seu esposo ou do seu companheiro, já está identificando como violência psicológica e vai na delegacia e já denuncia. Então, isso é algo bom que vem um avanço que vem acontecendo. E que a gente vê a importância de falar sobre violência, né? Sim. Porque no início, quando a gente começou, e não faz muito tempo, fazem 4 anos, eu lembro de mulheres dizendo que nunca tinham sofrido violência. Ele só xingava ela, sabe? Ele só empurrava, mas nunca tinha batido. Ou seja, é uma coisa normal. Sim, elas não conseguiam identificar como violência. Sim. E de tanto que se tem falado sobre isso, elas já estão conseguindo entender que não é só apanhar que é uma violência, sabe? Tu ser xingada, tu ser colocada para fora de casa também é violência. E isso acho que a gente tem que continuar falando sobre isso, mas é um avanço bem grande. Muito bem. Nós vamos agora para o quadro Ciência em Foco, o intervalo, e nós já voltamos. Ciência em Foco de hoje vai falar sobre o NAVIV, Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência. É um serviço do curso de Psicologia da UBRA de Canoas, que realiza atendimentos dos mais diversos, sempre voltado à violência. Nós oferecemos diversos atendimentos, diversos serviços para pessoas que sofreram algum tipo de violência. Então, tanto os homens que se dão conta, que percebem que precisam de auxílio por ter uma relação tóxica e por algum momento ter agredido a sua parceira ou algum familiar, quanto as mulheres que sofrem violência dos mais diversos tipos, como violência física, violência psicológica, violência sexual. Além disso, nós também oferecemos atendimento para crianças e jovens que passaram por algum tipo de violência. Nós estamos à disposição da comunidade, busque auxílio, é importante denunciar, é importante buscar ajuda nessa situação. Violência doméstica contra a mulher é o tema do UBRA Conhecimento dessa semana. E temos como convidadas a professora Marjane Bernardi Souza e a acadêmica do curso de Psicologia, Clícia Costa, as duas da UBRA de São Jerônimo. Professora, antes você tinha comentado que, mais ou menos, para uma denúncia feita, 5 não são feitas. O que leva as mulheres que sofrem violência, que têm consciência disso e não denunciam? Essa é uma questão bem importante, né? O que leva a não denunciar? Aí nós temos vários fatores. Até uma das pesquisas que nós realizamos, nós conseguimos identificar a questão psicológica, né? O que significa isso? Que todas as mulheres que nós entrevistamos que sofriam violência, elas também também tinham um transtorno psicológico junto. Tá?
Então, claro que a gente poderia dizer, foi o transtorno que fez com que elas se juntassem, Sim. essa pessoa agressiva, Sim. ou foi após a agressão que desencadeou uma depressão ou um transtorno de ansiedade. Bom, isso a gente não sabe, né? Mas esse pode ser um dos fatores. O outro também, conforme a classe social, nós temos a questão financeira, né? A dependência financeira em algumas situações. Nós temos também uma questão social, que muitas pessoas ainda não conseguem se ver separada de outra pessoa. Sim, e nós sim. temos também, o mais grave de tudo é o medo. Né? O medo. Exatamente. Por que o medo? Assim? Porque, na realidade, muitas vezes se instaura um ciclo de violência, né? E esses ciclos, às vezes, é difícil de romper. Quer dizer, é difícil tu dizer assim, bom, agora, por mais que a mulher saiba que tu tem uma rede de apoio, onde as pessoas dizem, olha, eu estou do teu lado, eu vou junto contigo, sim. isso muitas vezes não é o suficiente, Sim. né? Ela não consegue se sentir fortalecida para que realmente ela possa fazer essa denúncia. Então, o medo é algo muitas vezes que paralisa. E isso faz com que até muitas vezes a gente ouve algumas pessoas dizer, ela foi lá, agora não tem mais, mas ela foi lá, denunciou e depois ela negou aquela agressão. Então, isso é algo que está relacionado também a essas questões psicológicas que envolvem a violência. Então, não é assim, as pessoas acham que é muito simples ir até lá, até a delegacia. Então, essa questão não é simples, é muito difícil, é muito sofrida. Então, romper esse ciclo faz com que essa pessoa rompa um ciclo que ela já conhece, que é da violência, né? Apesar de ser um ciclo ruim, mas é o que ela conhece. Então, talvez o próximo ciclo que venha depois na sua vida é algo que ela não conhece. Algo novo que possa dar medo, né? Então, isso faz com que muitas vezes não chegue. Claro, e também a gente tem algumas questões, às vezes, como eu disse, sociais, né? A questão de não ter também uma rede de apoio fortalecida, onde as pessoas, onde ela se sente empoderada para ir até o local, né? Às vezes é sozinha. Nós entrevistamos uma senhora que diz, bom, eu apanho há 42 anos. Olha só. Ela sabe que isso não está certo, mas ela também não se sente fortalecida para ir até a delegacia e fazer a denúncia. De uma ou de outra maneira, ela aprendeu a lidar com essa situação, digamos, entre aspas, assim. De violência. De violência. De violência. Perfeito, né? Então, é muito difícil romper esse círculo. Até, assim, tem estudos mostrando a dificuldade, né? Que isso faz com que muitas mulheres permaneçam naquele ciclo justamente em função de medo, em função de depressão, de ansiedade e outros fatores, né? Então, isso faz difícil de romper. É difícil, sim. Até, muitas vezes envolve a questão da família, filhos, família, filhos, patrimônio, vários fatores, né? Olha só. Então, na verdade, nós vivemos também numa cultura, que a gente assim chama de cultura machista, né? Onde o homem tem alguns direitos e a mulher tem outros deveres. Isso acaba também interferindo nessa relação de igualdade entre homem e mulher. Interfere bastante. Até porque... mas sabe que ultimamente, nos últimos 30 anos, talvez, a gente chegou a estudar isso também durante as pesquisas. Com o movimento feminista, as mulheres passaram a entender que elas não precisam se submeter a coisa nenhuma, sabe? E claro que a questão da violência é muito mais complexa do que submissão, né? Não é uma simples decisão de não vou mais viver nesse ciclo, é mais complexo. Mas elas passaram a entender que a gente é igual aos homens, temos os mesmos direitos. E eu acho que isso também tem ajudado bastante, até nas campanhas contra a violência, né, que também começaram a surgir mais nos anos 80, 90, depois da virada do século. Eu acredito que pelo movimento feminista forte. E também a Lei Maria da Penha, ela tem desempenhado um papel importante nessa busca, né? Importantíssimo, certamente. Foi um divisor de águas, né? Porque a partir dali
nós tivemos alguns avanços muito significativos. Assim, o que nós já falamos é em termos de classificação da violência, né? A Maria da Penha vem e traz, assim, 5 tipos, né? Então, nós temos a violência psicológica, a violência física, a moral, a social e a patrimonial. Olha Quer dizer, só. são outros tipos de violência que muitas vezes isso não era levado em consideração. Né? Então, quer dizer, bom, eu pego o documento, ou pego a carteira de identidade, fico só restrito ao patrimônio, ou pego a chave da casa e não deixo ninguém sair. Então, aí a gente tem outros tipos de classificação da violência. Isso foi um avanço e também as medidas protetivas, né? Então, que também nos ajudou muito a proteger um pouco dessa violência e deixar o agressor longe, né, protegendo essa pessoa em alguns momentos da sua vida, podendo ficar distante ou não se aproximando, estão tendo assim, uma função muito importante nessa questão da violência. E isso facilitou que as mulheres pudessem denunciar mais, né? E aí o papel do Estado é fundamental. É fundamental, né? É isso que muitas vezes é questionado. Até quando essas medidas protetivas, elas realmente funcionam. Sim. E aí que a gente tem algumas situações de que realmente elas não funcionam. Né? Isso a mídia sempre está noticiando, assim, questões de que já tinha a medida protetiva. Perfeito, e isso não foi suficiente. Né? Claro que o Estado teria que dar conta dessas medidas para proteger mais e a mulher se sentir mais assegurada de que realmente nada vai acontecer. Mas a gente sabe que isso realmente é difícil de acontecer, né? Mas é um processo porque os países desenvolvidos, eles agem diferentemente em relação a esse tipo de violência. Talvez a gente seja muito permissivo ainda e ainda muito envolvido com essa cultura machista, né? Onde a criança, menina e menino, muitas vezes é educada de maneira diferente, né? E isso é uma das coisas que a gente vai ver, assim, realmente a diminuição desses indicadores de violência vão passar muito pela questão da educação. No momento que nós conseguimos avançar um pouco mais em termos de educação, e aí o senhor coloca, né, a questão de meninos e meninas, o respeito pelo outro, a questão da diversidade, são temas importantes que nós temos que ensinar às nossas crianças. Né? Desde pequenininho tem que poder aprender o respeito pelo outro. Independente de qualquer coisa. Exatamente. Não tem nada a ver com gênero, com sexo, com nada disso. É respeito ao outro. Né? E isso realmente tem a ver com a educação. Então, nós só vamos conseguir avançar um pouco nessa situação. Sim. O problema do pensamento único, ou seja, o que eu penso está correto, o que o outro pensa não interessa, está errado. Isso é um problema para a nossa sociedade. Né? Certo, nós vivemos assim uma sociedade que é extremamente individualista, né? E ainda mais, aliás, cada vez mais muito ligado às mídias, às novas tecnologias, né? Onde as pessoas estão realmente com dificuldade de, muitas vezes, de separar isso da sua vida, né? Já incorporando, muitas vezes, algumas situações de desrespeito ao outro, né? Até agora eu me lembrei de uma situação em que eu não sei se foi na Itália ou nos Estados Unidos que fizeram um movimento, os filhos em relação aos pais de largarem o celular. Alemanha. Então tá isso foi toda uma campanha. Né? Foi muito genial isso, quer dizer, mostrando para os pais, porque isso interfere diretamente nas relações. Tá? E as relações só vão poder modificar um pouco a partir do momento que houver respeito na relação. Né? E muitas vezes isso não é o respeito. Né? Sim. E é por isso um mundo, uma sociedade onde a diversidade está presente é bem mais interessante, mais rico de se viver do que aquele pensamento único que exclui tudo que é diferente. Exatamente. Né? Nós vivemos nesse momento, né, numa época em que a diversidade está presente, né, e ela tem que ser respeitada cada vez mais. E nas relações familiares, nas relações das pessoas, isso é fundamental. Como eu disse antes, assim, na realidade nós estamos muito mais envolvido em termos de afetividade do que laços sanguíneos ou outro tipo
de laços, né? De nacionalidade, de cor, de gênero, de sexo. Na realidade, nós estamos ligados a laços afetivos, e isso que é importante. E as crianças e os adolescentes, e cada vez mais nós temos que falar sobre isso, né? Sobre essa diversidade. E isso faz com que, certamente, a violência, talvez, futuramente possa diminuir, no momento que talvez um rapaz perceba aquela pessoa como sendo realmente uma pessoa que merece respeito, merece ter o seu espaço, merece poder fazer as suas coisas e não ser refém de medo ou de violência. Independente quem seja. Independente. Né? Muito bem. Nós vamos agora para o quadro Dica do Programa e já voltamos para o recado final das nossas convidadas. A dica do programa de hoje é sobre violência doméstica, denunciar quando está ocorrendo ou quando está sofrendo algum tipo de violência. É ir até a delegacia da sua cidade, ou CRAS ou CREAS, ou discando 180, ou quando você estiver vendo alguma vítima sofrendo violência, vá lá e ajude. Ligue ou procure ligar para o 190 se estiver ocorrendo no momento a agressão. Violência doméstica contra a mulher é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E nós vamos agora para o recado final das nossas convidadas. Professora Marjane Bernardi Souza, qual é o seu recado final? Bom, eu acho que meu recado tem a ver um pouco com o que nós estamos conversando. A questão da educação, né, e do respeito. E realmente esses indicadores que nós trouxemos, alguns assim, só vão diminuir no momento realmente que a gente poder ter o respeito pelo outro, né? E poder fazer com que a mulher cada vez se sinta mais protegida para conseguir realmente fazer as suas denúncias e conseguir, dentro do ambiente familiar, se sentir segura e feliz. Muito bem. Acadêmica de Psicologia Clícia Costa, e o seu recado final? Meu recado final, eu acho que vai diretamente para as mulheres que sofrem violência, porque eu acredito que elas acham que elas estão sozinhas e que aquilo é só o que elas vão ter para o resto da vida. E não é assim, sabe? Se elas procurarem, claro que é difícil, mas se elas procurarem, existem outras mulheres que podem ajudar. E elas vão conseguir sair dessa. E eu acho que meu recado é esse. Muito obrigado, professora Marjane. Muito obrigado, Clícia, por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ubra Conhecimento. Até lá!